Celebramos o 27º domingo do tempo comum. Hoje as leituras irão falar sobre o amor entre os esposos, mas também seremos convidados a viver a dinâmica do amor. Deus ama-nos e quer que também nós o amemos, até ao ponto de nos sentirmos unidos a Ele como os esposos, e quer também que nos amemos uns aos outros como membros de uma única família. Vivamos estes laços de amor e que esta Eucaristia nos ajude a reforçar esses laços. Por isso cantamos: nós somos as pedras vivas do templo do Senhor, somos a Igreja Santa de Deus.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Caríssimos irmãos e irmãs, reunimos-nos em grande número neste recinto do santuário, mas saudamos também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação e que estão também conosco nesta celebração porque a acompanham. Reunimos-nos no dia do Senhor para celebrar a nossa fé. Reunimos-nos à volta do Senhor ressuscitado. Preparemo-nos para este encontro com Ele e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por elevar. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos teus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, conduziu-os até junto do homem para ver como ele os chamaria, a fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos pelo nome que o homem lhes desse. O homem chamou pelos seus nomes todos os animais domésticos, todas as aves do céu e todos os animais do campo. Mas não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez descer sobre o homem um sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela, fazendo crescer a carne em seu lugar. Da costela do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. Ao vê-la, o homem exclamou: esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Palavra do Senhor.
prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e possas ver os filhos dos teus filhos. Paz a Israel. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, Jesus, que por um pouco foi inferior aos anjos, vemo-lo agora coroado de glória e de honra por causa da morte que sofreu, pois era necessário que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em proveito de todos. Convinha, na verdade, que Deus, a origem e fim de todas as coisas, querendo conduzir muitos filhos para a sua glória, levasse à glória perfeita, pelo sofrimento, o autor da salvação. Pois aquele que santifica e os que são santificados procedem todos de um só. Por isso, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Palavra do Senhor. De pé, aclamemos o Santo Evangelho que será proclamado em português e espanhol. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus que, para o colocarem à prova, perguntaram-lhe: pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher.
Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deste modo já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram a Jesus umas crianças para que ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não as estroveis. Dos que são como elas é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. Jesús les dijo: al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus agora proclamada fala-nos hoje do matrimónio e apresenta aquilo que é o projeto inicial e ideal de Deus para o homem e mulher que encontram no matrimónio o caminho de realização da sua vida. Esse ideal é o de formar uma comunidade de vida fundada no amor mútuo. No Evangelho, confrontado com a permissividade da lei judaica do divórcio em relação aos homens, mas que desprotegia completamente as mulheres, Jesus reafirma aquilo que é o projeto de Deus, a vontade de Deus. O homem e a mulher são chamados a formar uma comunidade estável e indissolúvel de amor, de partilha, de doação. Esse é o projeto de Deus. E, de facto, Jesus aponta para o livro do Gênesis, que escutávamos na primeira leitura. Jesus diz, no princípio, o que é que Deus quis? E isso era aquilo que nos revelava a primeira leitura que escutámos. Uma leitura, porém, que tem de ser muito bem entendida, pois usa uma linguagem simbólica. Uma linguagem simbólica para afirmar que a plena realização do ser humano só acontece na relação. Não é possível realizar-nos se nos isolamos, se nos afastamos uns dos outros. A vocação primordial de todo homem e mulher é a relação, é o amor, que assume muitas concretizações
sendo a mais comum a do matrimónio. Nós fomos criados para a relação, não para o isolamento. E o matrimónio aparece-nos, por isso, como uma forma, por excelência, de realização desta vocação à relação. Unidos pelo amor, o homem e a mulher, dizia-nos a primeira leitura, formam uma só carne. Isto é, vivem uma comunhão total um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a vida um com o outro, unidos por um amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo. Esta realidade matrimonial pode ser lida à luz da interpelação que Nossa Senhora fez aqui em Fátima, na sua primeira aparição. Quereis oferecer-vos a Deus? De facto, o matrimónio é uma concretização desta entrega de si a Deus e, consequentemente, aos outros. O casamento é a concretização desta entrega, porque o que oferecemos a Deus, como aquilo que partilhamos uns com os outros, não é algo que se perde, pelo contrário, é o que se ganha. Nós só ganhamos o que damos, o que partilhamos. Tudo o que queremos conservar egoisticamente para nós, perdemo-lo. Oferecer a própria vida a Deus na vida matrimonial significa então amar a Deus na esposa ou no esposo e nos filhos. Mas é caminho de oferta da vida a Deus. E assim, o matrimónio, o casamento, aparece-nos como um caminho de santidade e de santificação dos esposos cristãos. Os esposos cristãos são chamados a ser santos, não apesar de serem casados, mas precisamente enquanto marido e esposa, enquanto pai e mãe. É esta visão da vida matrimonial que abre caminho a considerar a família como pequena igreja, como igreja doméstica, como o Concílio Vaticano II nos disse. Pois é no seio da família que os pais se tornam, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros arautos da fé para os seus filhos, ao serviço da vocação própria de cada um. É na família, diz-nos o Concílio Vaticano II, que se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal do pai de família e da mãe de família, dos filhos e de todos os membros da família. E o lar torna-se a primeira escola de vida cristã, uma escola de crescimento e enriquecimento humano. Apesar de tudo, apesar deste ideal belíssimo, a vida dos homens e das mulheres, sabemos-lo bem e sabemos-lo até pela nossa experiência pessoal de cada um de nós, a vida de nós homens e mulheres é marcada pela fragilidade e debilidade próprias da nossa condição humana. E esta fragilidade atinge também a vida familiar. As famílias ideais não existem. O que existe são famílias concretas, com os seus problemas e as suas dificuldades, com os seus limites e fragilidades. E quando aquele projeto de vida de uma família fracassa e redunda na separação, nós cristãos somos convidados não a julgar, mas a usar de compreensão para com aqueles que experimentam o drama de verem fracassar o projeto de vida e de amor em que se tinham comprometido. Cabe-nos acolher e ajudar aqueles a quem, quer os limites pessoais, quer as circunstâncias da vida, impediram de viver o tal projeto ideal de Deus. Não nos cabe julgar, cabe-nos acolher e ajudar. E reparem, não se trata de renunciar ao ideal que Deus propõe. Trata-se de testemunhar a bondade e a misericórdia
a que Deus nos convida. E por isso, na exortação apostólica à alegria do amor, o Papa Francisco convidava-nos a acompanhar, discernir e integrar essas famílias que experimentam o fracasso. Olhamos para o ideal, mas reconhecemos também os nossos limites. Caros peregrinos, nesta Eucaristia, peçamos ao Senhor por todas as nossas famílias, por todas as famílias cristãs, para que, fiéis ao projeto de Deus que nos criou para o amor, sejam testemunhas desse amor. Mas hoje peçamos também pelas famílias que vêm fracassar o seu projeto de vida e de amor e pelas nossas comunidades cristãs, para que as saibam acolher e integrar conforme a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos ao Senhor que nos dirige no Evangelho palavras exigentes, mas cheias de amor, e peçamos-lhe que nos converta o coração, cantando cheios de confiança. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos ministros da Santa Igreja e pelos fiéis, para que sejam testemunhas da ternura de Deus, que criou o homem à sua imagem. Oremos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos jovens que se preparam para o matrimónio, para que encontrem nas palavras de Jesus o apelo à fidelidade no amor. Oremos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja.
lares que perseveram na unidade, para que sejam um sinal do amor de Deus, que os santifica e lhes revela o seu mistério. Oremos. Pelos estudantes que iniciaram ou vão iniciar um novo ano, para que o estudo, a cultura e a ciência lhes abram o coração à voz de Deus. Oremos. Pelas crianças cujos pais estão separados e por todas as que não têm uma família, para que encontrem em Jesus o grande amigo. Oremos. Acolhei, Senhor, a nossa oração e dai a todos aqueles por quem pedimos a força de viverem no amor e na paz, para serem chamados vossos filhos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Na vossa bondade, criastes o género humano e o elevastes a tão grande dignidade que na união nupcial do homem e da mulher imprimistes a imagem viva do vosso amor. Por amor lhe destes a existência e o chamais incessantemente à lei do amor para que se torne participante do vosso amor eterno. E neste mistério admirável, o sacramento que consagra o amor humano seja sinal e penhor do vosso amor divino. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Santo Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caros peregrinos, a Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Deus mantém a sua aliança de felicidade. É o que nos diz o texto do Evangelho deste domingo, quando perguntam a Jesus sobre os problemas da vida, como os da vida conjugal entre um homem e uma mulher. Enquanto os fariseus teimam em criar ciladas a Jesus sobre os problemas da vida e a exigirem culpados, o Senhor diz-lhes que o desejo de Deus sempre foi que o homem e a mulher vivessem em plenitude, que quem acredita em Deus não pode desanimar com as suas desilusões, nem procurar obsessivamente culpados para os acusar dos seus erros. A preocupação do cristão não pode ser outra que a de se integrar nesse grande projeto de felicidade delineado por Deus, ou seja, uma aliança que se desenvolve entre as canseiras do trabalho e também as dificuldades da vida do casal. Porque Jesus não nos prometeu estar sempre contentes, mas vivermos felizes no amor. Se Deus nos amou tanto, também nós devemos amar uns aos outros. Cantemos.
Neste domingo, as leituras bíblicas revelam-nos a profundidade dos vínculos que tecem a vida e a história do ser humano. A relação entre o homem e a mulher, inseparável da relação de amor que os une a Deus. Ainda hoje, a palavra de Jesus convida a acolher o reino como uma criança, para o qual todos, e também os casais, são chamados. Solidário com todos, Cristo, depois da sua humilhação, provocada pelos seus sofrimentos, coroado de glória, inunda-nos de alegria, alimenta-nos na Eucaristia e faz-nos participar como irmãos na sua glória. As relações familiares são uma bênção de Deus, um dom de Deus que, uma vez recebido, não pode ser abandonado. A união entre o homem e a mulher é a imagem do amor eterno de Deus que nos ama e que, por Jesus Cristo, a todos guia para a salvação. Tudo isto é motivo para darmos graças ao Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que, ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, há alguns avisos. Inicia-se hoje a Semana Nacional da Educação Cristã. Hoje, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, decorrerá o 4º encontro na Basílica deste ano pastoral, com uma palestra pelo Padre José Nuno Silva sobre o tema A Fragilidade como Lugar Teológico e Espiritual, seguido de um momento musical pelo organista António Mota. Na próxima quarta-feira, dia 6 de outubro, teremos a visita temática à exposição temporária Rostos de Fátima sobre o tema
as celebrações de Fátima, rosto visível da comunidade orante, orientada pelo Sr. Reitor, Padre Carlos Cabecinhas, no convívio de Santo Agostinho, da Basílica da Santíssima Trindade. Todos os dias, às 21h30, na Capelinha das Aparições, o rosário seguido da procissão de velas. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas, junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. A saída do recinto deve ser feita com as prudentes distâncias uns dos outros. O presidente da nossa celebração, com a bênção final, faz também a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Caros peregrinos, neste dia não nos esqueçamos de rezar de forma muito especial pelas nossas famílias, para que correspondam àquele que é o desejo e a vontade de Deus. Desejo-vos a todos um santo domingo e um bom regresso a vossas casas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.